lá, nós chegando aqui, comecinho de segunda-feira, tarde, você de casa, tarde, Dedé. Boa tarde, Sol. Lindona. Não, você que tá linda, Fim sempre. de semana, como é que foi? Foi ótimo, Tranquilinho, muito bom. Deu pra descansar, né? Bora trabalhar? Bora, agora Bora sim. trabalhar, que o Luquinha ainda continua de férias e a gente tá aqui juntinho. Segunda-feira, dia de saúde, junto com a Santa Casa de São José dos Campos. A gente tem um assunto muito legal. Eu, particularmente, achava que conhecia muito sobre esse assunto, tô aprendendo muito mais com a nossa entrevistada e vamos aprender mais ainda com a participação de cada um de vocês, né? Antes de começar a mensagem do dia, Pedro Mariano, eu preciso mandar um beijo lá para Taubaté, pro Pereba, um grande beijo aí pro Pereba que atendeu a mim, a Luiz Henrique, de uma forma tão carinhosa. Muito obrigada pelo carinho, viu, Pereba? Bora lá começar então a nossa semana, começar a nossa segunda-feira. A mensagem que ele escreveu foi o Luquinha, que está de férias, mas mandou pra gente. O maior erro do ser humano é acreditar que algum outro ser humano é a sua felicidade. Deus traz a felicidade para a nossa vida. Pessoas, elas podem até proporcionar momentos felizes. Aliás, Deus usa essas pessoas para trazer alegria ao nosso dia a dia. Mas sabe aquela paz interior que invade a alma, que acalma o coração, mesmo quando a gente está sozinho? Somente Deus pode proporcionar isso para a gente. Esse é o nosso toque de segunda-feira, juntinho com a Santa Casa de São José dos Campos, dia de dicas de saúde. Bora, bora? Ficar juntinho e trabalhar? Começar a semana já passando os contatos e os prêmios, né, Dedé? Isso mesmo, Sol, sempre. Tem vários prêmios aqui para vocês aí de casa. Mas antes eu vou passar os contatos para você participar do nosso programa. Ao vivo é pelo telefone 3922-1387. Para mandar as perguntas para o nosso WhatsApp é pelo telefone 99716-7989. Ou pelo nosso Facebook, acessa lá, facebook.com/Falando Nisso Band. E o Falando Nisso também tá no Instagram, é instagram.com/Falando Nisso Band, ou é só procurar por @Falando Nisso Band também. E já tem prêmios para vocês lá no Instagram. Essa camiseta é exclusiva do nosso programa, olha só, gente. E para concorrer é fácil, acessa lá o nosso perfil e você vai saber todas as instruções. O sorteio será na sexta-feira e no nosso Face você também pode concorrer a vários prêmios. Tem um café colonial completo na padaria Pão Chique e para faturar é muito fácil. É só curtir e compartilhar essa foto e pronto, já vai estar concorrendo. O sorteio também será nesta sexta-feira e no Face tem 5 pares de ingressos do melhor cinema da nossa região, que a gente sempre fala aqui, que é o Kinoplex. Para você que gosta de cinema, curte e compartilha essa fotinha e pronto, concorre, vai estar concorrendo a esses ingressos. E agora você também tem mais chances de ganhar, porque são 5 pares para 5 pessoas e cada uma só leva um par. Exatamente, Isso muito mesmo. legal. Aliás, tem dica Kinoplex hoje aqui no Falando sim. Nisso, muito legal. Você acha que comer doce demais pode dar diabetes? Eu acho que sim, já ouvi isso. Eu também ouvi, mas não sei se é mito ou verdade. Será? Tem umas coisas que a gente escuta, mas não sabe se é mito ou verdade, por isso que a gente está aqui no Falando Nisso, para aprender com o pessoal de casa e com os nossos entrevistados. Você está se sentindo também muito cansado, com fraqueza, né? De repente seu apetite aumenta demais, seu humor anda oscilando muito também. Será que pode ser sintomas de diabetes aí? Ela está aqui no nosso programa, a gente adora toda segunda-feira, a endocrinologista Maria Tereza, da Santa Casa de São José dos Campos. Obrigada, Maria Tereza, que estava dando altas dicas lá fora. Boa tarde. Boa tarde, minha linda. Obrigada, boa tarde. Obrigada, fica à vontade aqui para a gente aprender aí com as suas orientações, Maria Tereza. Tá cheio de dúvida aqui, graças a Deus, no Face, no WhatsApp, o pessoal de casa também já participando pelo telefone. Mas eu gostaria de saber, a gente sempre ouve falar muito sobre diabetes, afinal de contas, o que é? O diabetes, ele é uma doença crônica e ele significa o aumento do açúcar no sangue. Esse açúcar está aumentado no sangue inapropriadamente. Quando a gente se alimenta, é produzido um hormônio chamado insulina, que é produzido por uma glândula que fica atrás do nosso estômago, chamada pâncreas. Essa glândula produz a insulina continuamente e em momentos que a gente está se alimentando, a produção de insulina aumenta para queimar esse açúcar. Para esse açúcar sair do sangue e ir para dentro da célula. Porque é dentro da célula que vai acontecer todo o metabolismo, que a gente precisa de energia
para o nosso corpo trabalhar e funcionar de maneira adequada. Já a pessoa com diabetes não tem esse processo. Açúcar fica alto na corrente sanguínea, Entendi. alto no sangue. Então, a pessoa fica cansada, porque o açúcar não está sendo metabolizado, queimado adequadamente. Entendi. Bom, tem gente perguntando aqui sobre a questão que eu falei para a Dedé, daqui a pouquinho a gente responde, se comer doce demais pode provocar diabetes, Dedé? Isso mesmo. E tem uma pergunta aqui também, doutora. A pessoa ela quer saber se existe uma explicação básica para alguém ter diabetes. O diabetes é uma doença, diabetes se divide em 2 tipos principalmente. O tipo 1, que é uma doença genética, a criança já nasce com um rearranjo de genes que vai predispô-la àquela doença. Tá? E o diabetes tipo 2, que é normalmente o diabetes do adulto. Não necessariamente um é só da criança, adulto pode haver tipo 1 também. Mas o tipo 2 é mais comum no adulto e significa uma resistência ao funcionamento da insulina. Ele produz insulina, só que numa quantidade que o corpo julga insuficiente. Entendi. Então, ele teria que produzir mais, só que o pâncreas está fadigado, diríamos. Agora, no assim. adulto, por que ele pode desenvolver, por exemplo? Ele não nasceu com diabetes, mas chega uma certa idade que ele passa a desenvolver a diabetes. O que uma série de ocasiona fatores. isso? Predisposição genética, o tipo 2 tem a predisposição genética forte, sedentarismo, obesidade, principalmente. Posso me adiantar um pouquinho na questão do comer o doce? O comer o doce em si não é o que traz o diabetes. O comer errado traz o diabetes, porque o comer errado traz a obesidade. Então, o fato, como doce um pouco a mais e vou ficar diabética? Não. Tenho mais hábitos alimentares, vou ficar diabético? Provavelmente sim. Ainda mais se for sedentário, tiver uma história familiar positiva. Então, é o comer errado. Cuidado aí na sua alimentação, então, porque diabetes é muito sério e a gente vai ver o que pode ocasionar no organismo, viu, Dedé? Isso mesmo. Tem várias perguntas chegando aqui, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Facebook. Mandem essas perguntas para a doutora responder, mas agora a gente faz aquela paradinha para deixar vocês mais informados com as notícias da redação. Ó, gente, prepara isso aqui, ó. É o bolsinho, sabe o bolsinho? O governo deve anunciar hoje os cortes nas despesas para evitar o agravamento da crise. A presidente Dilma Rousseff passou o final de semana em reunião com membros do governo, que deverá cortar 20 bilhões de reais do orçamento, o que pode causar impactos nos projetos socioeconômicos, que era promessa de campanha da Dilma. E claro que dentro desses cortes deve vir o quê? Aumento de imposto para a gente pagar. O governo deve anunciar hoje os cortes nas despesas para tentar evitar o agravamento da crise. Ontem, Dilma Rousseff voltou a se reunir com a equipe econômica. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, Aloysio Mercadante da Casa Civil e Nelson Barbosa do Planejamento participaram das reuniões. Eles afinaram com a presidente as últimas mudanças dessa reforma. No sábado, foram mais 3 convocações de última hora. A presidente recebeu cerca de 15 ministros. A equipe está na contagem regressiva para apresentar a mudança administrativa depois de uma semana marcada pelo rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela Standard & Poor's. Então, de olho todo mundo hoje no Jornal da Band para a gente ver quais são essas medidas, mais um pacote aí que a gente vai ter que sofrer, Dedé. Mais pacote, né? Mais corte, mais aumento nos impostos. Mas vamos mudar de assuntos agora e vamos conferir as condições das estradas nesta segunda-feira com o repórter Jefferson Santos. Oi, Jefferson, tudo bem? Oi, Débora, tudo bem sim, por aí? Tudo certo. E tem obras na Dutra, né? Você sabe me dizer qual que é o trecho? Débora, tem obras na rodovia Presidente Dutra, sim. São serviços de revitalização no viaduto do Vista Verde, lá na região leste de São José dos Campos. O trânsito naquele trecho sofre com intervenções. A alça de acesso à Via Dutra, no sentido São Paulo, lá no quilômetro 143, passa por afunilamento de pista. O serviço ele teve início nesta manhã e deve acabar por volta das 4h30 da tarde, mas será finalizado mesmo somente na próxima semana, Débora. E como que está a situação lá na Tamoio, Jefferson?
Tá, lá antes de falar da rodovia dos Tamoios, só atualizando a situação da Dutra ainda, neste momento o motorista não encontra nenhuma lentidão na rodovia, nos dois sentidos o tráfego está bom, até mesmo no quilômetro 143, está no trecho da obra. E falando agora da rodovia dos Tamoios, Débora, o motorista encontra interdição de faixa em diferentes pontos da rodovia. Esses bloqueios, eles acontecem cada hora em um trecho, mas neste momento, do quilômetro 21 ao 20, sentido São José dos Campos, a faixa da esquerda está interditada devido então a essas obras. E hoje a operação Pare e Siga foi cancelada devido ao mau tempo. No início da manhã tinha bastante neblina no trecho de serra e por isso a concessionária resolveu adiar esses serviços da operação Pare e Siga. O bloqueio ele estava previsto para acontecer entre os quilômetros 72 e 74. Amanhã, se o tempo estiver bom, a pista nesse trecho pode ficar parcialmente interditada a partir das 7 da manhã até as 4 da tarde. Débora. Obrigada, Jefferson. Bom, né, Sol? Para ficar atento, o motorista que vai pegar as rodovias aqui da região. Pois é, vamos ver aí se até o final do ano terminam essas obras aí na rodovia dos Tamoios. Gente, uma imagem absurda. Cada vez mais dói saber que, por essa crise, os brasileiros ainda, alguns brasileiros estão usando a violência para revelar o seu amor por times, né? Torcedores do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, entraram em confronto em vários locais de Belo Horizonte antes do jogo, entre os dois times pelo Campeonato Brasileiro. Da capital mineira, o repórter da Band News, Mardélio Couto, tem os detalhes. 2 torcedores estão em estado grave após uma briga generalizada entre torcedores de Atlético e Cruzeiro na Avenida Cristiano Machado, próximo a um shopping na região nordeste de Belo Horizonte. A Polícia Militar chegou a divulgar informações que torcedores haviam sido baleados, mas corrigiram a informação e afirmaram que os torcedores foram agredidos e encaminhados para a UPA 1º de Maio. Os torcedores do Cruzeiro envolvidos na confusão fugiram para a estação de metrô do shopping. Outros torcedores foram presos pela Polícia Militar em uma estação de ônibus próximo à região. No centro de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, integrantes das torcidas organizadas Máfia Azul e Galoucura se enfrentaram com pedras e pedaços de madeira. Um cruzeirense ficou ferido na cabeça e foi resgatado pelo SAMU. Já em Contagem, também na Grande BH, torcedores do Cruzeiro foram presos depois de lançar bombas de prego contra viaturas da Polícia Militar. Segundo a PM, canos de PVC, barras de ferro, pedaços de madeira, facas e até um soco inglês foram apreendidos. Tem que proibir uns vândalos e criminosos desse de ir para um campo de futebol. O cara que sai com uma bomba de prego para atirar nos outros não quer assistir nenhuma partida, né, Débora? Não, e algo que é para trazer alegria, né? É. Alegria, 2 times jogando, acontece isso. Bom, depois de um final de semana com chuva e frio, o sol volta a aparecer em toda a região. Então agora vamos ficar por dentro de como que fica a situação hoje com a previsão do tempo. Olha só. Lá em Monteiro Lobato, em Campos do Jordão, a máxima nas duas cidades é de 18 graus e a mínima de 8 graus na cidade. Cruzeiro e Arapeí, máxima de 22, mínima de 13. São Luís do Paraitinga, máxima de 21 e Jacareí, máxima de 24 graus. Lá, descendo a serra, Caraguatatuba e Ilhabela, máxima de 21 graus e mínima de 15. A cidade escolhida de hoje é Aparecida, máxima por lá de 23 graus. Amanhã, 26 graus, deve chover na cidade. Quarta, quinta e sexta, também dia chuvoso por lá. E o corpo da atriz Beth Lago será cremado hoje no Rio de Janeiro. A gente já confere sobre essa notícia, não sai daí não.